Boa noite, alunos do sexto ano que continuam na atividade remota. Hoje eu vou fazer aqui a explicação do conteúdo dessa primeira semana de agosto, que é sobre os agentes internos do relevo. Lembrando que quando nós trabalhamos sobre relevo, eu falei dos agentes internos e externos. E hoje nós vamos ver melhor sobre os três principais agentes internos do relevo, aqueles que agiram no interior da Terra há milhões de anos, formando o relevo. O caso do tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, dos terremotos ou abalos sísmicos e do vulcanismo. O tectonismo ou a tectônica de placas. O que viria a ser esse movimento da tectônica de placas? Há milhões de anos atrás, quando o planeta foi formado, a superfície, todos os continentes eles estavam juntos com um nome só, chamado Pangeia, há mais ou menos 250 milhões de anos atrás. O que foi acontecendo com o passar dos tempos? Embaixo do subsolo, ali no magma da Terra, há grandes placas chamadas placas tectônicas, que elas fazem um movimento bastante lento, de centímetros aos anos. O que foi acontecendo? Elas foram se separando e aquele único grande continente chamado Pangeia, ele se separou há mais ou menos 200 bilhões de anos atrás, se dividindo em dois. Laurásia, que é o território atual da América do Norte, Europa e Ásia, tirando alguns países asiáticos como a Índia, e a Gondwana, que pegavam parte da América do Sul, da África, parte da Ásia, da Oceania e da Antártida. E essas placas foram se afastando, se aproximando uma das outras, como há 65 milhões de anos atrás, a placa da Índia indo em direção à Ásia, que nesse encontro da placa da Índia com a Ásia deram os dobramentos modernos e deu origem à maior cadeia montanhosa do mundo, que é o Himalaia, onde encontramos o ponto mais alto do planeta, que é o Monte Everest. E a América do Norte se encontra com a América do Sul. As duas ficam juntas, apesar de placas em separado. A África vai se aproximando da Europa e da Ásia. Temos a placa da Oceania e da Antártida afastado. O que também ajuda a comprovar a teoria são alguns fatos. Por exemplo, a América do Sul e a África parecem peças de encaixe. Seria uma das coisas que ocorreram há milhões de anos atrás. Como também temos o caso de quê? Simplesmente de fósseis de plantas e alguns répteis encontrados em vários continentes, sendo que até em regiões que as condições do clima não teriam condições de comportar, como um réptil chamado Mesossauros na época. E até hoje essas placas estão em movimento, algumas se afastando, numa velocidade de 2 a 5 centímetros por ano, e outras se aproximando. Aqui nós podemos ver as linhas que representam o limite de uma placa com a outra. Aonde tem a linha, há o encontro ou o afastamento entre placas. E aonde vocês estão vendo os desenhozinhos aqui são dos vulcões em atividades que nós temos no mundo. E aonde tem esses encontros e choques de placas tectônicas são os lugares mais propícios a terremotos, a vulcões em atividade. Existem muitos vulcões no fundo dos oceanos, como também vocês podem reparar que na linha de contato de um limite de uma placa com a outra, em algumas regiões no mundo, nós podemos ver grande quantidade de vulcões, como no Japão, no Sudeste Asiático, na parte do continente americano, banhada pelo Oceano Pacífico, por exemplo. Já o Brasil, reparem aqui, o território brasileiro está no meio da placa sul-americana, longe da zona de contato, ou seja, não há vulcões ativos no Brasil e grandes terremotos não ocorrem também. Esse risco é totalmente descartado, porque o Brasil está no meio da placa, longe da zona de contato. Podem acontecer tremores de terra no Brasil, como já aconteceram, mas nenhuma escala assim alta de terremotos. Aí vem uma pergunta: o Brasil já teve vulcão em atividade? Teve. Mas foi no período principalmente que ele se separou
do continente africano. Naquele afastamento da América do Sul com a África, foram onde aconteceram algumas atividades vulcânicas no Brasil, como, por exemplo, as cidades que foram formadas sobre áreas vulcânicas, como Poços de Caldas, em Minas Gerais, como o arquipélago de Fernando de Noronha, que também muitas ilhas ali são de origem vulcânica. E, dando continuação, temos os terremotos, que são os abalos sísmicos decorrentes desse choque de placas tectônicas. E aqui nós temos fotos. Quando há o tremor de terra, dependendo da magnitude do terremoto, podem trazer grandes consequências e milhares de mortes, inclusive. E temos a atividade vulcânica, que é o vulcanismo, que o Brasil também é livre, mas há países, por causa do choque das placas tectônicas, existem vulcões em atividade. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pelo WhatsApp da turma e, após isso, respondam no aplicativo essas 5 questões referentes à aula de hoje. Tenham um ótimo dia.